E aí, gente, tudo certo? Hoje eu vou ensinar vocês a usar um display LCD juntamente com o Arduino. Então vamos lá. Bom, esse display, ele tem o nome de display LCD 16 por 2 ou 16x2. Ele tem esse nome porque ele tem 16 colunas e duas linhas. Provavelmente na tela deve estar passando a imagem do display LCD. A gente vai estar usando 4 bits de entrada nele, ou seja, a gente vai estar conectando 4 fios para estar mandando informação para o nosso display. Dá para usar também 8 bits, mas não é necessário. E com o display a gente consegue escrever letra, número, espaço, enfim, a gente pode escrever bastante coisa nele. E nesse vídeo a gente vai estar mostrando a vocês como que a gente pode utilizar isso. Bom, falando um pouquinho agora sobre a pinagem dele, então vou olhar aqui para o meu display LCD, vai estar aparecendo em algum canto da tela a imagem também. A gente tem primeiramente o BSS, que é basicamente o GND, então a gente conecta um fio no Arduino pelo GND. Tem o VDD, que é basicamente tensão de alimentação, então a gente vai colocar 5 volts. Tem o VO, que basicamente serve para a gente controlar o brilho do display LCD, do textinho que vai estar aparecendo no display. A gente tem o RS, que basicamente a gente define se a gente está enviando um comando ou um texto. A gente tem o RW, que no caso é de leitura ou escrita. No caso a gente já conecta no GND porque a gente só vai estar mandando escrita. A gente tem o E, que é basicamente o Enable, e a gente conecta no pino do Arduino que eu vou estar mostrando para vocês futuramente. Ele serve basicamente para quando a gente mandar a informação dos 4 bits, eu dou um leve pulso nesse Enable e com o pulso desse Enable, o display ele vai ler a informação que está disponível nesses 4 bits. Então meio que os 4 bits vão estar tipo, nessa alternância de dados, enquanto que o Enable vai habilitar quando que essa informação vai passar para o display LCD. E por fim, na verdade, tem mais dois pinos ainda, mas a gente tem os bits de entrada que a gente vai estar mandando. Então, tem o D0, D1, D2, D3, D4 e vai até o D7. Então, nele que a gente vai estar mandando essas informações do display LCD. No caso, a gente vai estar utilizando os pinos do D4 até o D7 para estar mandando essas informações ao display LCD. Por último, mas não menos importante, a gente tem os nossos dois últimos pinos, que é o A e o K. A gente pode interpretar como se fosse o anodo e o catodo do LED que fica de fundo no texto que a gente manda para o display LCD. Então lá vai ficar o nosso texto que a gente vai mandar e de fundo vai estar uma luz para ficar melhor de visualizar o texto. Então o A eu posso estar conectando nos 5 volts e o K a gente pode estar conectando no GND. Caso não tenha ficado muito claro essa parte do anodo e o catodo, a gente tem um vídeo explicando um pouquinho mais sobre o Arduino, as conexões e também sobre o LED. E aqui no nosso caso, a gente está literalmente alimentando o LED que fica de fundo no nosso texto. Bom, então eu expliquei um pouquinho sobre os pinos que a gente, os principais que a gente vai estar utilizando. Aqui ao lado, em alguns dos lados vai estar a conexão também, o esquemático do nosso projeto. E na descrição também vocês podem encontrar um link do projeto também no Tinkercad. Agora eu vou mostrar aqui na tela para vocês um pouquinho da programação, como é que a gente faz para mandar um texto de fato para o display LCD. Bom, então eu estou aqui na IDE do Arduino para fazer a programação. Vocês podem estar utilizando também o site do Tinkercad, mas nesse caso eu vou usar a IDE porque eu estou com meus componentes aqui já previamente montados. E primeiro de tudo, a gente vai baixar a biblioteca que a gente vai estar utilizando. No caso, é a Liquid Crystal. Essa aqui, como vocês podem ver, então eu já tenho ela instalada, mas para vocês vai estar aparecendo um botão de instalar. Então, só instalar a biblioteca. Eu recomendo que vocês fechem e abram o Arduino para ter certeza que a biblioteca foi instalada. Então, a gente vai dar um include, certo? Na biblioteca do Liquid Crystal. Então, escreva aqui, né? Liquid Crystal. .h. Bom, para a gente criar o nosso objeto que a gente vai estar usando o display LCD, a gente pode escrever, né, Liquid Crystal. Então a gente basicamente está chamando
o objeto correspondente da biblioteca e eu vou dar um nome para ele. Então, eu vou colocar aqui LCD, por exemplo. E aqui eu abro um parênteses, certo? E aqui eu vou estar colocando os pinos correspondentes ao display LCD. No nosso caso, o pino 2 está no RS, o pino 3 está no E, ou seja, o Enable, e o restante dos próximos pinos, do 4 ao 7, são os pinos do envio de informações de bits ao display LCD. No caso nosso, que seria aqui o D4, o D5, o D6 e o D7, e assim por diante. Então tá tipo pino 4 no D4, pino 5 no D5 e assim por diante. Então vou colocar aqui o 2, né? Que começou a nossa pinagem. O 3, 4, 5, 6, 7. Então basicamente aqui a gente criou um objeto chamado display, chamado LCD, que possui os pinos do 2 ao 7. Bom, aqui no nosso setup a gente pode inicializar, né, o nosso LCD. Então eu vou colocar um lcd.begin, certo? E aqui ele já até sugere uma complementação, né? No caso, o primeiro parâmetro é a quantidade de colunas, então no nosso caso é 16. E aqui a quantidade de linhas, que no caso é 2. Não esquece do ponto e vírgula, é importante, depois de cada comando. E a gente pode partir agora para o nosso loop. Bom, há alguns comandos principais do nosso display LCD. O primeiro deles é o lcd.setCursor. Ele basicamente vai definir aonde que está o nosso cursor no display LCD. Para ficar mais claro isso, eu vou até abrir um bloco de notas aqui. Então, imagina que você tem um monte de dígitos aqui. Vou colocar 16, né? Que no caso é o do nosso display LCD. Vou duplicar essa linha aqui, só para mostrar para vocês, para ficar mais claro. Por padrão, o nosso cursor vai estar aqui. Então, eu vou colocar o número 1 aqui na primeira linha, na primeira coluna. Então, por exemplo, se eu colocar, sei lá, por exemplo, 4 e 1. Então, quer dizer que eu vou estar... eu falei errado, perdão. No caso, a gente está na linha 0 e na coluna 0. Porque na programação a gente sempre começa a partir do número 0 a contagem, não do número 1. Então, por exemplo, na onde que eu tô na linha 0, na coluna 0. Então, se eu for mover pro lado aqui, eu vou estar na linha 0, porém na coluna 1, e assim por diante. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no nosso Arduino um set cursor na linha 0 e na coluna 1, eu basicamente vou estar aqui, certo? Então, a gente está na coluna 0 na linha 1, como a gente selecionou aqui no comando, e a gente pode exibir o nosso texto. Então, lcd.print e eu vou escrever teste, por exemplo. Bom, então com essas linhas de código dá para a gente já compilar e mandar para o nosso display LCD. E aqui vai estar aparecendo o texto teste na segunda linha a partir da primeira coluna. Então, além desses comandos, a gente tem mais alguns. A gente tem o lcd.scroll display. Então, tipo, a gente tem esse scroll, aí tem a parte do scroll display, no caso, left ou right. O que que significa? Quer dizer que a gente vai pegar o texto que está disposto no LCD e mover ele para a direita ou para a esquerda. Bom, vamos supor que eu queira mover para a esquerda sei lá, de 200 em... Ah, não, a cada um segundo, vai. Eu acho que 200 milissegundos vai ficar muito, muito rápido. Então a gente já pode mandar esse código pro display LCD e ele vai ficar rodando o texto para a direita infinitamente. Bom, e por fim, mas não menos importante, a gente tem o nosso último comando do LCD, que é o LCD Clear. Ele basicamente vai limpar tudo que está na tela do nosso display LCD. Aqui no caso, esse aqui de ficar indo para a direita o texto,
chega um momento que o texto ele vai passar do display LCD e vai ficar limpo a tela. Mas caso a gente queira que de uma vez ele realmente limpe todo o texto, dá para a gente usar esse LCD Clear. Bom, para mostrar para vocês um texto bonitinho aqui, eu vou printar a Fundação Azimo no display LCD, e na primeira linha eu vou colocar fundação, e na segunda eu vou colocar Azimo e fazer umas brincadeirinhas com o texto. Bom, então, montei aqui mais ou menos o código, eu deixei bastante comentado para ficar bem autoexplicativo. Primeiro, a gente tem aqui a inclusão da nossa biblioteca, né, do LCD. A gente tem os pinos correspondentes do LCD. Aqui a gente inicializou o nosso LCD. Aqui eu limpei a tela só para garantir que não haja nenhum tipo de informação no nosso LCD. Aqui eu defini que o cursor do nosso texto vai começar na coluna 3, na linha 0. Então, por exemplo, nesse caso ele tipo pularia 0, 1, 2, 3. Então ele estaria mais ou menos aqui nessa posição. E a partir dessa posição ele ia printar o nosso texto. Então ele está aqui e escreveu fundação. Eu deixei alguns espaços só para garantir que ficasse centralizado. E por último, eu fiz a mesma coisa, só que eu escrevi na coluna de baixo, né? Então tá aqui o set cursor na coluna 3, linha 0. E aqui tá um set cursor ainda na coluna 3, porém na linha 1. Então, tipo, ele desceu uma linha para escrever Azimo. Aqui eu dei um delay de 5 segundos só para mostrar o texto centralizado bonitinho. E por último, eu fiz o texto ele mudar um pouco as posições. Então aqui a gente tem um comando for, certo? O inteiro da posição 0, enquanto a posição for menor que 3, posição mais mais. E eu vou mandar o texto inteiro para a esquerda, vou dar um delay de 300 milissegundos entre esse tempo. E aqui eu fiz basicamente a mesma coisa, só que da primeira posição até a última, né, até onde o texto ficaria disposto, e eu fiz o display CD ir andando para a direita, com novamente o delay de 300 milissegundos. E no geral foi essa a programação. Eu vou estar mandando ela para o display LCD e vou mostrar a vocês o vídeo de como que ficaria o nosso texto. Bom, pessoal, agora passado aqui o código do LCD, eu vou só dar um reset aqui para vocês verem. Então, primeiro ele está escrito Fundação Azimo, aí ele vai para a esquerda, né, como a gente programou, e depois vai para a direita. E depois ele terminado, ele volta ao centro e fica 5 segundos novamente executando, mostrando o texto e novamente repetindo todo o loop. Bom, basicamente é dessa forma que a gente utiliza o display LCD. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, se ficou alguma dúvida quanto como que usa esse componente, pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. E é isso, muito obrigado por assistir. Não deixe de ver os outros vídeos da Fundação e os vídeos futuros que a gente vai lançar. E até a próxima. Texto e novamente repetindo todo o loop.